Apocalipse capítulo 2, ao anjo das igrejas em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, seu trabalho é árduo e sua perseverança, e que você não pode tolerar malfeitores, que põe à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. E você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, do lugar do qual você caiu. Arrependa-se e pratica as obras que praticava no princípio. Se você não se arrepender, virei a você e tirarei seu candelabro do lugar. Entretanto, há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei permissão de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, a aparência de Jesus para as igrejas, para Éfeso, 7 estrelas em sua mão direita, candelabros de ouro. Para Esmirna, primeiro e último que morreu e voltou a viver. Para Pérgamo, espada de 2 gumes. Tiatira, olhos como fogo ardente, pés como bronze polido. Sardes, 7 espíritos e 7 estrelas. Filadélfia, segurando a chave. Laodiceia, testemunha fiel. As 7 igrejas enfrentavam perigos que eram comuns a todas elas. Tinham que suportar a oposição das forças externas e decepção vinda dos movimentos no seio da igreja. Eram caluniados pelos judeus, inclusive a testemunha fiel de Jesus. Antipas foi morta na cidade onde Satanás vive. A profetisa chamada Jezabel queria que os seguidores de Cristo participassem de sua idolatria, imoralidade e indulgência. Os falsos apóstolos, isto é, os nicolaítas, introduziram doutrinas enganosas. As tentações para concessões eram reais, e ceder-lhes era prova letal para a fé dos crentes. Então havia seduções, a lassidão na conduta cristã e o convite à confiança nas riquezas terrenas. Jesus, porém, ordenou que os leitores e os ouvintes destas cartas fossem fiéis até o fim e conservassem o que possuíam. Se atendessem, teria o privilégio de sentar-se com ele em seu trono. Então aqui Deus vai caracterizar cada igreja, e cada igreja, por exemplo, com os seus pecados, vai classificar, por exemplo, a prática dos nicolaítas. Então, ao decorrer do vídeo, eu vou explicar acerca quais foram as práticas dos nicolaítas, quando é relacionado a Jezabel, por quê, né? Então, no caso, tudo em Apocalipse tem um sentido, então, e precisa ser explicado, né? Precisa ser explicada a questão de quais eram as práticas dos nicolaítas, ou de Jezabel, e assim por diante. A cidade de Éfeso tinha uma história variada que remontava aos séculos antes que esta carta fosse endereçada à igreja que florescia dentro dos seus muros. As riquezas acumuladas provindas do comércio e da religião possibilitou a Éfeso reedificar um templo que fora destruído pelo fogo. Esse templo foi dedicado à deusa Artemis, Diana para os romanos, e era servido por inúmeros sacerdotes e sacerdotisas. Ele foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Os efésios construíram um teatro que podia oferecer assento para cerca de 24 mil pessoas. A cidade tinha uma população estimulada em mais de 200 mil pessoas. Ransai chamou Éfeso a cidade de câmbio, porquanto o rio Caister, junto ao qual ela estava situada, assoreava e eventualmente tornava seu porto inútil. Isso provou ser um contratempo para os interesses comerciais da cidade, onde o tráfico da terra conectava o tráfico do mar. Mas ao longo do 1º século depois de Cristo, Éfeso continuou sendo um imenso
centro industrial, especialmente de artefatos religiosos, e a esse passo um centro administrativo para o governo romano, Atos 19, 24, 31, 38. Além disso, Éfeso possuía um templo erigido para promover a religião imperial de Roma. A cidade dedicou o templo do Sebastói à família de Vespasiano, Tito e Domiciano em 89, 90 d.C. e, segundo o costume, destinou os jardins do templo ao culto do imperador. Em Éfeso, a relação entre o culto de Ártemis e a religião do Estado de Roma era bem estreita. Além do mais, os prefeitos romanos forçavam o povo a adorar o imperador Domiciano e a fazer uma profissão de fé: César é Senhor. Os cristãos se indispuseram em pôr César acima de Cristo, pois seu moto era: Jesus é Senhor. 1 Coríntios 12, 3. Como resultado, sofreram perseguição. O cristianismo é exclusivo, portanto não admite compromisso com outras religiões. João 14, 6, Atos 14, 12. Na última parte do primeiro século, ele entrou em colisão com Roma, que, a princípio, permitiu proteção aos cristãos sob a cobertura da religião judaica. Quando, porém, as autoridades romanas compreenderam que o cristianismo era diferente do judaísmo e que não se desviaria dos ensinamentos de Cristo, deixaram de ser tolerantes com os cristãos. Não conseguiam entender que esse povo que se separava do mundo compreendia uma sociedade completamente distinta. Aliás, eles sentiam tanta aversão pelo absolutismo dessa nova religião que buscavam eliminá-la, exigindo observância ao culto do imperador. Os cristãos, porém, rejeitavam até mesmo uma obediência simulada à religião do Estado, visto que não aceitavam nenhum rival a Jesus Cristo. Numerosas fontes revelam que por séculos o templo de Ártemis era um declarado lugar de refúgio para todos quantos cometessem algum crime. Inclusive partes da cidade a um só tempo vieram a ser condição de asilo. Então, no caso, sempre os imperadores de Roma, eles sempre confundiram a adoração dos cristãos, porque os cristãos servindo a Jesus Cristo, né? Jesus Cristo mesmo disse: o meu reino não é deste mundo. Então, as autoridades não queriam que eles reverenciassem a outra divindade, né? Porque eles se consideravam divinos, não só na época de Vespasiano ou Domiciano, né? Ou até o Nero, mas esses caras se consideravam divinos. Então, quando os cristãos, defendendo a sua fé, não reverenciavam a imagens de imperador ou não cultuavam o imperador como se ele fosse divino, né? Então, eles, porque não entendiam, né? Eles queriam perseguir os cristãos, porque eles queriam... tinha essa palhaçada, né? De se acharem soberanos, que eram... pensando que poderiam ser adorados como deuses, né? Mortais como eram, e queriam submeter os cristãos a eles, né? Porque eram bestas, né? Eram anticristos. Esses imperadores aí foram algumas das bestas de Apocalipse. Na época em que João escreveu o Apocalipse, em 95 d.C., as partes interiores do templo de Ártemis eram um abrigo seguro para qualquer ladrão, assaltante, mercador de escravo e saqueador de templo. O nível de moralidade no seio da população da cidade era notoriamente baixo. As pessoas eram libertinas, supersticiosas, vis e violentas. O filósofo grego Heráclito, residente em Éfeso, supostamente teria comentado que a moral do templo era pior que a moral dos animais, pois nem mesmo os cães promíscuos mutilam uns aos outros. Os judeus que residem na cidade aparentemente eram numerosos, ricos e influentes. Haviam estabelecido uma comunidade judaica cujos residentes podiam desfrutar do privilégio de cidadania romana.
Construíram sua sinagoga com a proteção legal de Roma a fim de observar sua própria religião, inclusive a guarda do sábado. Ainda que quando Paulo foi pela primeira vez a Éfeso, receberam bem a doutrina de Cristo, Atos 18, 19 e 21, logo a rejeitaram e ao mesmo tempo se tornaram virulentamente hostis ao cristianismo. Atos 19, 23, 41, especialmente 33. Não obstante, Paulo trabalhou ali por 3 anos, com resultados positivos entre judeus e gentios igualmente. Atos 19, 17, 20, 20 e 21. Ele enviou uma epístola à igreja de Éfeso, provavelmente em 62 d.C., durante sua prisão romana. Depois de sua soltura, ele visitou Éfeso, da qual Timóteo se tornara pastor. 1 Timóteo 1, 2, 3. João também fixou residência ali e provou ser uma influente força. Mas durante os anos finais do reinado do imperador Domiciano, primeira parte dos anos 90, a pressão sobre a igreja agigantou-se por causa do culto do imperador, resultando que João fosse banido para Patmos. Jesus instruiu ao anjo da igreja em Éfeso: escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Jesus instruiu João a escrever uma breve carta endereçada ao pastor da igreja de Éfeso. Esta igreja poderia ser mãe na província da Ásia. É provável que os judeus dessa província que voltavam para a casa de sua visita ao Pentecoste em Jerusalém, Atos 2:9, fossem os primeiros crentes. Atos 19:1, em Éfeso. Paulo e seus associados chegaram até ali a fim de ensinar as doutrinas de Cristo. E desde que alugara salas da escola de Tirano, Atos 19:9, os estudantes da palavra saíram para muitas cidades daquela área, promovendo a expansão do evangelho. Na igreja primitiva, as pessoas consideravam Éfeso uma cabeça de ponte na província da Ásia, e daí ser ela a primeira entre as 7 igrejas a receber uma carta. 7 estrelas em sua mão, letra B. O verbo segurar significa que Jesus tem o máximo poder e autoridade para salvaguardar os seus servos. Na verdade, todo o seu povo está em sua mão, a fim de que nenhum dano ocorra e qualquer deles fora da sua vontade. Os candelabros de ouro são os membros das igrejas, sobre quem os olhos de Jesus repousam incessantemente. Representam a noiva que aguarda a chegada do noivo, e do noivo que espera que sua noiva permaneça fiel, verdadeira e pura. Porque onde 2 ou 3 estiveram reunidos em meu nome, ele estou no meio deles. Mateus 18, 20. O simbolismo do texto mostra que Jesus quer que as igrejas deixem sua luz brilhar no meio das trevas, onde ele as colocou. Para dar significado adicional à tarefa das igrejas, ele lhes informa que está caminhando por entre elas. E os pastores não são meramente portadores de luz, mas como as estrelas são doadores de luz. Eles transmitem a luz aos membros das igrejas, os quais, por sua vez, dissipam as trevas que os circundam. Então, eles são embaixadores, né? No caso, está falando que os pastores são doadores de luz. É a característica dos pastores aqui. Versículo 2. Conheço suas obras, seu trabalho árduo e sua perseverança, e que você não pode tolerar malfeitores, que põe à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. O pronome possessivo seu é significativo e, por causa de sua repetição, enfatiza seu labor e atitude. Este pronome, contudo, está no singular, o que infelizmente o inglês e também o português não pode expressar. O uso do singular significa que o pastor a quem Jesus se dirige é responsável pelo bem-estar espiritual da igreja, mas também que este singular Jesus fala a cada membro da igreja individualmente. O substantivo obras é abrangente e pode ser interpretado no sentido tanto de feitos bons quanto de mal feitos. Aqui a ênfase é mais no aspecto positivo do termo
do que no negativo. Boas obras consistem de trabalho de um lado e de perseverança do outro. O trabalho inclui exercício físico e mental, ambos os quais geralmente são onerosos e exaustivos. Comparar Hebreus 6, 10, 10, 32 e 34. A oposição de homens perversos, de apóstolos falsos e de nicolaítas indubitavelmente exauriu as energias dos membros da igreja efésia espiritual. Incidentemente, a palavra grega, da igreja efésia, sua atitude era paciente tolerância e firmeza em face do conflito espiritual. Incidentemente, a palavra grega hipomoné, a qual traduzi por paciente tolerância, ocorre 7 vezes no Apocalipse, e toda vez se refere à perseverança dos santos. 1:9, 2:2, 3:19, 3:10, 13:10, 14:12. Que significa paciente tolerância? É uma qualidade interior que se expressa em esperar por Jesus, em cuja ausência o crente firmemente testemunha em favor dele, ao ponto de enfrentar a morte através da perseguição. Letra B, o verbo grego diné, que traduzido por é capaz, está no singular. Isto é, o indivíduo cujo coração realmente se devota a servir ao Senhor não pode ceder espaço aos maus e àqueles que intencionalmente perpetuam o mal. A máxima de que Deus ama o pecador, porém odeia o pecado, é válida e aplicada nesta passagem. Quem são os malfeitores? São os falsos apóstolos. Os impostores, que são os malfeitores. Os cristãos efésios tinham que confrontar-se com missionários itinerantes que se ingressavam na igreja cinicamente e se chamavam apóstolos. Nos dias de Paulo, os falsos apóstolos chegavam com recomendações fraudulentas e exigiam que ele demonstrasse seu apostolado com endosso. Entretanto, Paulo apresentou as marcas de um apóstolo, isto é, a proclamação de Jesus e seu evangelho, realiza sinais, prodígios, milagres e realiza com perseverança. Então, quer dizer, naquela época tinham falsos apóstolos, mas não só naquela época, nos nossos dias também existem os falsos apóstolos aí, né? Aquelas pessoas que dizem que tiveram revelação de Deus, que o sexo tem que ser papai e mamãe, né? Tipo assim, as pessoas que vão ditar normas para a sua vida sentimental, né? A sua vida sexual, a sua vida espiritual. Então essas pessoas, muitas delas vão se intitular apóstolos, e eles são falsos apóstolos, né? Que o apóstolo Paulo chamava de superapóstolos. São falsos apóstolos, que eles vêm com doutrinas aí, né, de usos e costumes, né, dizendo que Deus revelou essas coisas para eles, e que pessoas foram condenadas ao inferno porque não seguiram essas ordens deles, né? E aí tem que tomar cuidado, porque esses falsos apóstolos aí, né, eles já existiam naquela época, né? Quando você ora e Deus fala com você, você sabe de fato quem são os falsos apóstolos. Você sabe, né? A pessoa, quando ela está trazendo coisa lá do céu, lá que diz que Deus falou para ela, tem muitas dessas que são de verdade. Por isso que tem que tomar cuidado, né, com quem você tem que identificar a doutrina, né? Pelo fruto conhecereis a árvore. Então, se você vê a doutrina dela, né, que ela está dizendo que Deus disse que o sexo tem que ser papai e mamãe, porque em um casamento Deus faz com que não seja pecado ali o cônjuge, né, entre 4 paredes, em suas vontades ali, que não seja pecado. Então, se a pessoa vier com ideia dizendo que Deus revelou que tem que ser papai e mamãe, que o sexo não pode ser mais do que isso, então isso já é doutrina de demônios, já é obstáculos para o casamento, já é para atrapalhar a vida amorosa. Então é coisa do demônio, Deus não está no meio disso. São falsos apóstolos, são falsos apóstolos. Esses falsos apóstolos, eles querem ganhar crédito, né? Inventando aí falsas revelações. Eles vão pagar um alto preço para Deus. Eles são
mentirosos, enganadores. Não obstante, não temos certeza de que fossem originários da Palestina ou fossem enviados pelos judaizantes. Aproximando-se com pretensão e ostentação, deparavam-se com sumária rejeição dos efésios, os quais odiavam suas práticas, foram denominados impostores. Então eles eram charlatões, né? E você tem perseverado, versículo 3, e você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Note os termos tem suportado e tolerância neste versículo, também ocorreram no versículo precedente, na tradução paciente, tolerância e tolerado. No final deste versículo, João escreve a frase não tem desfalecido, a qual tem a mesma conotação que o substantivo trabalho. Letra B, louvor. Essas palavras devem ser entendidas como uma referência à ação disciplinar que a igreja assumiu e deixou um exemplo para as demais igrejas que agirem da mesma forma. Entretanto, as congregações de Pérgamo e de Tiatira fracassaram em desfazer-se dos intrusos. Letra C, o nome. O nome cristão implica que alguém pertence e se identifica plenamente com Cristo. Isso significa que se alguém ataca um cristão, ele ataca o próprio Cristo. Atos 9:4. Além disso, o cristão que falha em defender o nome de Jesus é igualmente culpado à vista do Senhor. Os crentes de Éfeso eram zelosos desse nome e eram incansáveis em promover sua honra. Em oposição ao moto César é Senhor, ousadamente confessavam que Jesus é o Senhor, ao honrarem o nome de Cristo e prontamente suportarem perseguições e dificuldades. Os efésios demonstravam que não chegaram à exaustão em sua vida espiritual. Versículo 4. Contra você, porém, tenho isto, que abandonou o primeiro amor. Não mais demonstravam amor por Cristo que nutriam nos primeiros anos de sua história. Estes foram os dias em que Paulo pregava aquilo que lhes era proveitoso e ensinava publicamente de casa em casa por um período de 3 anos. Atos 20, 31. Cerca de uma década depois, Paulo escreveu a Timóteo, que era pastor em Éfeso, e lhe disse que amar com um coração puro, com boa consciência e com fé sincera é o alvo da obra de Deus entre eles. Ele observou que alguns falsos mestres na congregação se devotavam a mitos e a genealogias intermináveis, em vez de requisitos do amor. 1 Timóteo 1, 4, 6. Então aqui começa a caracterizar, né? Como que era, né? Vai falando que os falsos apóstolos aqui, a característica, né? Ele observou que alguns dos falsos mestres na congregação se devotavam a mitos e genealogias intermináveis. Né? Mitos. Genealogias intermináveis. Em vez de requisitos do amor. Então, eles não estavam preocupados com ensinar o amor de Deus, não. Ou requisitos para amar o próximo, né, como a si mesmo. Mas estavam preocupados com genealogias intermináveis, né? com mitos, né? Com fábulas. E nessas revelações que a gente vê hoje em dia, a gente vê muita fábula também, vê muito mito, né? Muito mito e muita coisa que Deus não aprova. O amor genuíno por Deus leva instintivamente a expressar amor pelo próximo, enquanto amar o próximo é uma expressão do amor por Deus. Ele enfatiza o adjetivo primeiro, com efeito, uma tradução literal seria: você abandonou o seu amor, o primeiro amor. Expressando-o em termos diferentes, a igreja a que Jesus se dirigiu não mais consistia de crentes da primeira geração, mas de cristãos da segunda e terceira geração. Tais pessoas eram destituídas de entusiasmo, demonstrando por seus pais e avós, não agiam como propagandistas da fé, mas como zeladores e guardiões. Houve uma óbvia deficiência na ação evangelística em resultado de um modo natural de pensar. Amava o Senhor, porém não mais com o coração, com a alma e com a mente. Então, quer dizer,
as pessoas que elas, os primeiros cristãos, elas amavam, né? Amavam falar de Deus, amavam tudo sobre Deus, né? Eles eram piedosos, amorosos, né? Iam de casa em casa. E aí, o século II para o século III, esse amor já vai sendo diminuído, né? Eles já não são mais aquelas pessoas do primeiro século. Eles já são só guardiões, né? Só aquelas pessoas que guardam os escritos dos seus antepassados, né? Eles só são guardiões. E então, quer dizer, a igreja ela vai perdendo a sua característica de amor a cada vez, né? A cada vez a igreja vai perdendo a característica de amor. Até chegar na nossa época, que os guardiões aí, né, da fé, os guardiões dos escritos e tal, aí que se torna menos amor ainda, né? Aí que já vira até barganha, né? O pessoal quer comercializar a fé, quer ganhar dinheiro, né? Quer ficar milionário aí, como o bispo Edir Macedo, né? Com templos faraônicos aí. Então, eu não digo que seja um problema ganhar dinheiro, né? Mas que o foco não pode ser o dinheiro. O foco tem que ser o amor a Jesus Cristo, né? Amor ao rebanho de Jesus Cristo, aos cristãos, cuidado com os cristãos, amor pelos cristãos, salvação, esse deve ser o foco, mas esse não está sendo o foco. O foco tem sido o dinheiro, e aí que está o problema, né? Se o foco for o dinheiro, então é charlatanismo, não é mais fé. Se o foco não é o amor ao próximo e aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo, então é charlatanismo. A primeira geração fez um extraordinário esforço para que em Éfeso a palavra do Senhor se difundisse amplamente e crescesse em poder. Nos últimos anos, Paulo endereçou-lhes uma epístola e os enalteceu por sua fé no Senhor Jesus e seu amor por seus irmãos cristãos. Éfeso 1:15. Os filhos e os netos destas pessoas se opunham à heresia e demonstravam persistência no preenchimento das necessidades da igreja. Porém, seu entusiasmo pelo Senhor tinha muito pouco de genuinidade. Olha só, né? Então, o entusiasmo, eles não estavam mais entusiasmados, né? Como no começo lá, como seus pais, né, eram entusiasmados, cheios de felicidade em carregar o nome de Cristo, né, cheio do Espírito Santo, né? Eles não eram entusiasmados mais. Ele era aquelas pessoas mortas, né? Que às vezes quando a gente vai na igreja, que a gente vê aqueles cristãos mortos lá, que parece que frios, né? Gelados, parece que é amor pelas pessoas. Então, são simplesmente guardiões, né, da palavra, né? Eles não são mais os verdadeiros cristãos. Aí, para não ficar muito grande o vídeo, eu estou parando aqui no versículo 4 e vou continuar o Apocalipse em outro vídeo, Apocalipse capítulo 2, versículo 5.